Nosso papo de hoje é com o querido mestre Lourinho, uma figura discreta, sempre presente em todos os momentos, em todas as rodas, em todos os eventos, sejam eles festivos ou não, pessoa querida de todos os membros da turma, e hoje está aqui conosco para esse agradável bate-papo. Com você, mestre Lourinho. Eu, Antônio Carlos Lemos Torres, nascido em 10 de fevereiro de 43, em Salvador, Bahia, e morando na época com 15 anos, mais ou menos, no Acúpio de Brotas, e tendo vizinhos meus que faziam capoeira, onde um deles era primo de acordeon, me convidou para nós irmos na Boa Vista, na casa de acordeon, para fazer capoeira. Eu cheguei aí algumas vezes, conheci acordeon, já conhecia a bira, que é acordeon. De lá começamos a treinar e ele nos apresentou ao mestre Bimba. Nessa apresentação ao mestre Bimba, eu resolvi então me matricular na escola de capoeira regional com o mestre Bimba. E aí fomos fazendo aulas, isso era de manhã cedo, 6 horas da manhã, e fizemos aulas lá à vontade, e treinamos muito lá. Quando chegou era menor de idade, e na época que eu já estava apto a concluir até as aulas de capoeira, mestre Bimba me disse o seguinte: o senhor é menor de idade, eu precisava que seus pais autorizassem para que eu lhe formasse na capoeira. Então, na época, meu pai era contra a capoeira, porque naquela época a capoeira era vista diferente e era tida como pessoa vagabundo. E meu pai não queria que fizesse capoeira. Então, tempos depois, um tio meu que veio morava no Rio de Janeiro, e esse meu tio era faixa preta em karatê, e conversando comigo, ele perguntou: Carlos, você está fazendo capoeira? Ou você está fazendo alguma luta, alguma coisa, alguma defesa? Eu digo: eu faço capoeira. Faz capoeira com quem? Eu disse: eu faço capoeira com o mestre Bimba. E vem cá, e como é para eu conhecer mestre Bimba? E você vai comigo lá, o senhor vai comigo lá, eu lhe apresento a ele, que é o meu mestre. Ele tinha vindo do Rio, conhecia a fama do mestre Bimba, ele tinha interesse de conhecer o mestre Bimba. Aí eu levei ele lá, e aí conheceu o mestre Bimba, bateu papo com o mestre Bimba, e o mestre Bimba disse: ele já está pronto até para formar, mas eu não formei ele ainda porque ele é menor de idade, e eu precisava que o pai dele autorizasse a formar ele. Aí meu tio disse assim: olha, meu irmão é meio quadrado e a gente sabe que tem essa má fama da capoeira, mas eu vou conversar com ele. Aí foi lá, conversou com meu pai, umas 2 ou 3 semanas depois, aí ele trouxe meu pai para conhecer o mestre Bimba. Meu pai foi apresentando o mestre Bimba, daí meu pai aí começou a olhar a capoeira diferente, de outro jeito, que ele começou a ver que a capoeira não era o que se dizia, que era vagabundagem. Meu pai conhecia a capoeira de meio de rua. Aquele pessoal que andava jogando capoeira na rua, pegando dinheiro com a boca, e em roda, quebrando todo mundo, brigando todo mundo. E ele passou a ver que a capoeira não era aquilo que ele praticava com o mestre Bimba. E sim, era numa academia. Aí meu pai autorizou, foi que aí em maio de 60, houve um grupo de universitários que estavam aqui, que tinham formado, e então ficaram 5 pessoas que eram do interior e iam formar e ir embora. Aí o mestre Bimba aí chegou e disse: então faz assim, de botar Lourinho para completar a turma aí, que já era para ter formado e não formou ainda, botar ele. Aí eu formei justamente
em maio de 60, com essa turma, que era a turma eram 2 de Itabuna, acho que um ou dois de Jiquié e de Tapetinga. Formamos e daí eu formei, depois em 62 houve um curso de especialização. Aí o mestre perguntou se eu queria fazer o curso de especialização, eu entrei para fazer o curso de especialização em 62. Quando foi em 65, eu viajei para o Rio Grande do Sul, a serviço, e lá no Rio Grande do Sul eu senti falta da capoeira. Conversando com um com o outro lá, eu descobri que tinha um rapaz lá também, que tinha aprendido capoeira aqui em Salvador com o mestre Canjiquinha. Aí eu comecei a conversar com ele, na época eu tinha aquele disco, que era aquele disco de vinil, aquele disco preto grande, gravado pelo mestre Pimba. Aí peguei e botei o disco na vitrola na época e começamos a jogar capoeira. Ele aí me disse que ele queria aprender a sequência do mestre Pimba, que ele ouvia falar, mas não sabia o que era, ele queria aprender. Aí comecei a mostrar a ele como era. E aí começamos daí então, foi que começamos a jogar capoeira, eu e ele ensinando a ele o que ele não sabia, ele me ensinando algumas coisas que ele aprendeu com o mestre Canjiquinha. E daí nós começou a aparecer pessoas curiosas que também queriam aprender capoeira. Isso foi em 65, 66 mais ou menos, quando eu estava lá na fronteira entre Brasil e Uruguai. E daí nós chegamos a formar entre essa época e Porto Alegre, tinha uma média de 20 e poucos, 30 e poucas pessoas que iam. Já chegou a época de ter até 60 pessoas aprendendo capoeira. Mas como era naquela época, a gente não cobrava nada, o ensinamento de capoeira era de graça, não cobrava nada. Não existia aquela permanência do pessoal. E ficaram nesse sobe e desce aí, de uns mais, outros menos. Foi quando depois eu vim embora para Salvador, outra vez. Em 68 para 69 eu vim embora para Salvador. E ficaram lá, mas não cheguei a formar ninguém, eu nunca fiz questão de formar aluno nenhum, a gente só aprendia capoeira para poder ter o que jogar capoeira, ter alguém parceiro para jogar capoeira. Foi quando eu voltei para aqui. Em 70 eu me casei. No meu casamento, aí eu escolhi meus padrinhos de casamento. E um dos meus padrinhos de casamento foi o mestre Bimba. Eu pedi a ele, convidei ele para ser meu padrinho de casamento. Ele todo metódico, mas Lourinho, vou falar, vai demorar, eu ficar de paletó e gravata, aquilo ali. Eu digo, não, mestre, é rapidinho, não sei o quê. Aí ele disse, vai ser aonde esse casamento? Eu digo, na igreja de Nazaré, esqueci o nome da igreja ali agora, Nazaré. Ali ele falou, chegou lá, por azar meu, aí, o casamento atrasou 1h30. E mestre Bimba começava agoniado, que hora vai ser casamento, seu Lourinho? E eu dizia, peraí, mestre, não é culpa minha, não. O meu casamento é o terceiro, os 2 primeiros atrasaram. Minha sorte é que o outro padrinho que eu tinha era Vinícius de Moraes. Vinícius o que fez? Aí começou a ver a agonia do mestre Bimba, aí começou com o 7-1 dele, enrolando o mestre Bimba, e começou a bater papo lá e segurando o mestre Bimba. E nessa daí, de vez em quando Vinícius descia, tomava uma lá embaixo, tomava uma dose de uísque, voltava e ficava lá. E a gente eu agoniado, tremia na base, agoniado, porque o casamento não andava, e as noivas tinham atrasado. Até que conseguimos vencer o casamento, mas foi a maior agonia que eu passei.
na minha vida foi esse casamento aí. E consegui que Mestre Bimba fosse meu padrinho. Ele e Dona Alice, na época. E o Vinícius também estava lá. Vinícius com a outra amiga minha, que era Mercedes Epstein. Depois de muito tempo, depois eu voltei, foi quando depois Mestre Bimba viajou e morreu, e ficamos, aí eu fiquei fora da capoeira, deixei de lado a capoeira, nunca mais quis saber de capoeira, ia para lá. Tempos depois eu estava, não me lembro mais ou menos, em 80, 80 e pouco, eu estava na Vila Olímpica com meu filho fazendo natação e encontrei Fred. Aí Fred me disse: Lourinho, vem cá, rapaz, você não foi aluno de Bimba? Eu disse: fui, sim. Rapaz, nós estamos querendo reunir os alunos de Bimba com o Nenel. Você se lembra de Nenel? Eu digo: rapaz, Nenel, ele filho de Bimba, que nasceu em 60. Rapaz, eu me lembro dele pequenininho, aquele meninote assim. Disse: rapaz, ele mesmo, ele tá reativando o pessoal que foi aluno de Bimba naquela época. Eu digo: tudo bem, não tem problema. Aí Fred marcou e eu fui com ele. Na época era, se não me engano, era no Instituto Cacau, por ali assim. Não, a primeira vez que eu fui lá foi um evento de Nenel na Boca do Rio, ali na Senzala, se não me engano, era um restaurante Senzala, assim, teve ali. E eu fui para lá, chegou lá, ele me mostrando Nenel, chegou lá, conversamos, daí passamos a bater papo, e começamos a ter contato, e nesses contatos começou sempre a gente tinha um evento, tinha coisas, e a gente um ajudava o outro, e eu comecei depois eles foram criar uma Fundação Mestre Bimba. Na época me chamaram para fazer parte, eu disse: não, eu ajudo no que quiser, mas fazer parte eu não quero fazer parte. Aí ficamos, e até hoje, depois passou a criar também o dia da turma de Bimba, que era nas quinta-feiras, a gente ia, reunia, ia lá, bater papo, conversava, jogava, tinha que jogar. Depois eu fui para Itaparica, eu fui assumir uma diretoria na prefeitura de Itaparica, fiquei 3 anos e meio em Itaparica. Depois, quando eu voltei para cá, voltei outra vez e voltei a frequentar outra vez as reuniões de quinta-feira, mas quando eu estava em Itaparica, sempre, quando tinha qualquer evento, eu vinha para aqui. Inclusive, teve uma vez lá em Itaparica que nós criamos um evento lá na prefeitura de Itaparica e levamos, inclusive, alguns membros da turma de Bimba, inclusive Nenel foi também, e fizemos uma apresentação lá em memória ao Mestre Bimba lá em Itaparica, na prefeitura de Itaparica. Depois daí vim para aqui e até hoje estou aí. Quando eu posso vou, quando não posso não vou, mas hoje em dia eu vou mais jogar capoeira, eu vou jogar papoeira, fico lá batendo na papoeira, porque hoje eu estou com uma hérnia e eu prefiro não arriscar, porque eu não tenho interesse de operar, então eu prefiro não arriscar, prefiro bater papo. E reúno com meus amigos, meus colegas, como hoje estou aqui reunido com alguns, e daí a vida é essa.